Vamos para a palavra do Senhor. E a palavra que o Espírito do Senhor me trouxe para nós tratar nessa tarde está em Hebreus. Aleluia. Bendito é o nosso Senhor Jesus, amém? Eu não sou o pastor Hamilton, mas você pode glorificar. Pode ficar à vontade para dar glória a Deus, aleluia. Pode ficar à vontade para dizer aleluia, Jesus, obrigada. Lembre, nós não estamos num culto religioso, amém? Estamos num culto vivo. O apóstolo Paulo fala que nós temos que apresentar a Deus nosso culto vivo, racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, amém? Nós viemos louvar o nome de Jesus. E não tem preço, né? Uma terça-feira à tarde, você poder estar aqui, no meio da semana. Que privilégio. Glória a Deus por isso. Então, Hebreus 11. Nós vamos começar aqui e vamos caminhando, tá? 1 e 2 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Guarde isso aqui na tua cabeça. Por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem de Deus se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da sua fraqueza eles tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Foram necessitados, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. 39. Todos estes homens receberam bom testemunho por meio da fé. O que o Senhor veio trazendo no meu coração, é que nós estamos, a cada dia mais, o tempo está sendo remido. Você percebeu isso? A cada dia o tempo está sendo remido. As coisas estão ficando difíceis. Eu comecei falando aqui para nós que há anos atrás os crentes eram conhecidos como o povo que clamava, o povo que orava, o povo que buscava a Deus. Isso não quer dizer que não eram afligidos, não tinham sofrimentos, não passavam lutas, não passavam tribulações, passavam tudo isso, mas continuavam orando, clamando e vivendo pela fé que receberam do Deus vivo. E o que o texto está dizendo? Ele começa já no versículo 1 falando: os antigos receberam bom testemunho por meio da sua fé. O próprio Deus deu testemunho acerca da fé daqueles homens.
Saiu da boca do Deus vivo o testemunho pelas obras que eles realizaram. Uma coisa é eu dar testemunho de Deus, o que já é maravilhoso. O Senhor me salvou, o Senhor me curou, né? Quando nós subimos aqui, né, tem um irmão que quer dar um testemunho, ou seja, quer anunciar, quer fazer conhecido, quer contar para a igreja o que Deus fez por ele. Uma coisa é eu dar testemunho da bondade de Deus. Deus é santo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Outra coisa é Deus dar testemunho da minha fé. Outra coisa completamente diferente é Deus dar testemunho da minha fé. Nós, como crentes, subimos no altar e testemunhamos as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Mas é Deus que faz. Estes homens agradaram tanto a Deus por meio da fé que tiveram, ao ponto de Deus dar testemunho deles, ao ponto de Deus falar a respeito das obras deles. O versículo 6 diz para nós: o que é que agrada a Deus? A fé. Não é isso que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus. Estes homens agradaram a Deus de tal maneira, a fé dessas pessoas agradou a Deus de tal maneira, que Deus deu testemunho deles e registrou a obra que cada um fez para ficar de ensino para nós. Tanto que no final ele diz aqui, né? Fala tudo o que eles passaram e diz: o mundo não era digno deles. O mundo não foi digno de ter homens que ousaram passar por toda e qualquer aflição, mas agradaram a Deus. A sua fé ficou como um memorial e o próprio Deus dá testemunho deles. As suas obras revelam a sua fé. As nossas obras revelam a nossa fé, tanto para nós quanto para Deus. E o que chama a atenção aqui é que ele vem falando, né, do Samuel, do Baraque, do Gideão. E a Bíblia diz aqui no 33 assim, ó: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento das promessas de Deus. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram as suas forças. Quem lembra de Sansão? Sansão foi um homem muito forte, ungido por Deus, e tinha uma força que Deus deu para ele, que era fora do comum. Mas aí vamos encurtar a história. Você sabe o que aconteceu com Sansão? Depois que ele perdeu a sua força, né, por cortar do seu cabelo, de onde vinha a força. E depois que cortaram o cabelo de Sansão, furaram seus olhos, enfraqueceram Sansão. Ele não tinha força para mais nada. A força vinha de Deus. E aí a Bíblia relata, Sansão está citado aqui, né? Por isso que eu estou falando dele. A Bíblia relata que no meio da fraqueza de Sansão, ele foi capturado, cortaram o cabelo, cegaram os olhos, e ele foi amarrado no pilar do templo dos pagãos, como troféu. E fizeram chacota, foi envergonhado. Mas o que aquele homem fez? Clamou a misericórdia do Senhor. No meio da fraqueza daquele homem, ele era só esperar para morrer, né? No meio da fraqueza dele, ele clamou pela misericórdia
de Deus uma vez mais. E o que aconteceu? Ele arrebentou aquelas cordas. Deus trouxe de volta força sobre ele. E aí o que aconteceu? Caiu tudo, né? Os pilares caíram a ponto de derrubar todo aquele templo que matou todo mundo. E aí a Bíblia diz que naquele dia ele derrotou mais filisteus do que na sua vida toda. E o texto diz aqui para nós que esses homens da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então o que é que esse texto de Hebreus está ensinando para nós? Né? Com esse relato da história de Sansão. Você não é forte o tempo inteiro. Eu não sou forte o tempo inteiro. Mas a misericórdia do Senhor, toda vez que você se pôr a clamar, toda vez que você se pôr a clamar, Deus está pronto para te socorrer. Deus está pronto para te fortalecer novamente. E é isso que vai gerar o bom testemunho que Deus vai dar a teu respeito. Eu não sei o que foi acontecendo com a igreja ao passar do tempo, que parece assim que é estranho a igreja passar por dificuldades. Que não pode, que... Gente, pega a Bíblia. Todos passaram dificuldades. Principalmente esse capítulo 11 de Hebreus, a minha Bíblia tem o título Exemplos de Fé. Esses homens passaram por coisas que talvez nós não aguentaríamos 1% do que eles viveram. Mas a única coisa que não saía do espírito deles era a fé. E foi pela fé que o Senhor deu bom testemunho deles. Alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Note que a Bíblia diz, apagaram o poder do fogo. O fogo veio contra eles, mas não queimou. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Apagaram o poder do fogo. A tua fé é tão poderosa que ela tem domínio sobre todas as circunstâncias ao teu redor. A carta de Pedro fala para nós que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro que perece. Só que as pessoas dão mais valor por quê? Para o ouro ou para a fé? O que é que tem mais valor? Para nós a fé, né? A fé tem mais valor do que o ouro que perece. Hoje você pode ser, você não, né? Hoje uma pessoa pode ser muito rica, bilionária, ela tem confiança, ela tem segurança, né? Ela tem, o dinheiro não traz segurança para as pessoas? Claro que traz. Agora, o dinheiro é perecível. Posso ter hoje, posso não ter amanhã. A fé perece? Não. A fé é viva. A fé é viva e mais poderosa do que o ouro que perece. Esses homens de Deus alcançaram o bom testemunho de Deus. Chegou ao ponto de Deus falar das obras deles. Por causa da fé que eles tiveram nas promessas do Senhor. Apedrejados, vamos terminar aqui. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão. 37. Apedrejados, cerrados ao meio e postos à prova.
mortos ao fio da espada, andaram errantes, maltratados, afligidos. 38, o mundo não era digno deles. 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Todos eles receberam bom testemunho de Deus por causa da fé. Você quer agradar a Deus, minha irmã, nos últimos dias? Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio, sabe, que aquilo que a Bíblia fala, tudo vai passar. E nós estamos vendo tudo passando. Aí a Bíblia diz, guarde a tua fé. Mas nós vemos os crentes entregando a fé. Não, é a tua arma mais poderosa. É a tua fonte de segurança mais valiosa. É a tua fé. E eu não posso deixar de falar de fé sem falar de atitudes. Por que que a fé destes grandes homens de Deus serviu de bom testemunho? Porque a fé deles sempre estava junto com as suas atitudes. O que o Davi fez com o Golias? Ele tomou uma atitude. Todo dia aquele gigante lá importunando o exército do Senhor. Todo dia aquele gigante lá importunando o exército do Senhor. Até que ele se indignou e tomou uma atitude. Quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse filisteu para vir contra o Senhor dos exércitos? Pois eu vou contra ele em nome do Senhor. Quando você batalha pela tua fé, você não tem medo de tomar esse tipo de atitude. Você vai olhar para a situação e vai dizer, quem que é você, doença, para vir afligir um justo de Deus? Quem é você, angústia? Quem é você, problema? Quem é você, traição? Quem é você, demônio do inferno, para vir afrontar um justo de Deus? Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor. A tua fé vai servir de bom testemunho. Deus vai dar testemunho das obras que a tua fé manifestou nessa terra. E quem é o primeiro beneficiado quando a minha fé se manifesta? Eu mesma. Eu mesma. Sou a primeira a receber os benefícios, a desfrutar dos benefícios de ver a minha fé agindo. Nós estávamos estudando no discipulado com as mulheres. E ali, na carta de Pedro, nós estávamos estudando que se nós acrescentarmos à nossa fé todas as virtudes que ali estão descritas, o poder, o conhecimento, a perseverança, o domínio próprio, é impossível que a nossa fé seja infrutífera ou inoperante. É impossível. E não existe outro jeito de crente viver se não for pela fé. Porque se não for pela fé, vai ser por subterfúgios humanos. Não é verdade? Quando a nossa confiança não está em Deus, ela está nos homens. Para nós encerrarmos aqui, volte um pouquinho. Hebreus 10, 32. Aqui o apóstolo Paulo, não é o Paulo, né? O escritor de Hebreus, ele vai explicar. Ele está fazendo um apelo à perseverança. Está fazendo um apelo à igreja de Deus a perseverar na sua fé, a não entregar a sua fé. E ali no 32 ele diz assim: lembrem-se, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações. Em outras ocasiões, vocês se fizeram solidários com aqueles que foram tratados dessa forma. 34.
vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não abram mão da confiança. Não abram mão da esperança. Por quê? Porque ela vai ser recompensada. Sabe qual que é a recompensa que um crente recebe por não abrir mão da sua fé? O bom testemunho que Deus vai dar ao teu respeito. Essa é a recompensa daqueles que guardam a esperança viva no coração. E foi isso que aconteceu. 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. O que é que agrada a Deus mesmo? A fé. Aqui nós temos uma comparação. Estes homens do Antigo Testamento, grandes homens descritos aqui no Hebreus 11, que receberam o bom testemunho de Deus, eles tinham apenas uma promessa. Eles tinham a promessa de Deus e ainda assim guardaram a sua fé, batalharam, sofreram, mas não entregaram a sua fé, porque havia a promessa de Deus. Deus não fez a promessa para Abraão, Noé e tantos outros. Mas nós, eu e você, vivemos o tempo do cumprimento dessa promessa. Aleluia! Eles esperavam o cumprimento da promessa. Nós vivemos hoje o cumprimento dessa promessa. Só que aqui nós temos outra promessa da parte de Deus. Aquele que vem, virá e não demorará. Deixa eu ver qual que é o versículo. É o 36. Aquele que vem, virá e não demorará. O que eu entendo com esse texto? Daí depois ele diz, né? Mas o meu justo viverá pela fé. Enquanto vocês hoje esperam pela volta do Senhor, hoje nós vivemos a outra parte da promessa. Nosso Cristo já se manifestou, já morreu pelos nossos pecados e já ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Agora, em breve o que vem, virá. Pode passar. Pode passar. E enquanto nós esperamos, o justo viverá pela fé. Enquanto você espera o cumprimento de mais uma das promessas do Senhor, você vive pela fé. E se retroceder, não agrada a Deus. Nós lemos aqui no 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o meu justo vive pela fé. Ele suporta tanta coisa. Ele apaga o poder do fogo pela fé. Ele tira a força da sua fraqueza pela fé. Ele vence batalhas pela fé. Você percebe? Não é que o texto está dizendo, nós vamos esperar, né, a volta do Senhor, bem bonitinho, sentadinho aqui. Não. O meu justo vive pela fé. Por que ele está dizendo isso? Porque enquanto você espera, você vence as batalhas. Do mesmo jeito que os nossos irmãos do passado suportaram tanta tribulação e venceram pelo poder da fé. E para encerrar,
Ali ele diz, né? Se retroceder, não me agradarei dele. O que eu entendo com isso? Se você retroceder na tua fé, não vai alcançar o bom testemunho de Deus. Porque o que agrada a Deus é a nossa fé. Aí no 39 ele fecha com chave de ouro, né? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus. Há duas categorias de cristão aqui: os que retrocedem e são destruídos. Veja que ele dá a categoria, a característica do cristão e o que acontece com ele. Não é verdade? Ele está dizendo ali, primeiro ele diz, se você retroceder, eu não me agrado de você. Primeira coisa, Deus não se agrada. Se Deus não se agrada, não tem fé. Se não tem fé, não agradou a Deus, não vamos obter o bom testemunho da boca de Deus, das nossas obras. Agora, ele está falando, não, mas isso aqui não é para nós. Porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas nós somos dos que creem e são salvos. Não retroceda. Não retroceda. Por mais difícil que seja algumas situações, muitas vezes nós estamos lutando, muitas vezes nós estamos passando por tribulações, e parece, a gente olha para o lado, olha para o outro, parece que a gente nem tem fé. Não é assim? Quando você está no meio de uma fornalha, parece que você não tem fé para escapar daquele fogo. Mas não deixe a tua mente natural enganar você. A fé está dentro do teu espírito, dentro do teu coração, porque Deus deu fé para você. Deus deu fé para nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. O destino daqueles que retrocedem é ser destruído. Mas o destino daqueles que creem é ser salvos. Glória a Deus por isso. O meu e o teu destino é ser salvo. É ser salvos, porque o resultado da nossa fé vai ser um bom testemunho diante de Deus. A Bíblia está falando, os que creem, ou seja, os que têm fé. Os que creem, os que guardaram a sua fé, os que creem, aqueles que passaram por perrengues, mas foram salvos. Olha o que aconteceu com essa gente. Só que antes ele diz, pela fé eles conquistaram reinos e praticaram a justiça. É pela fé que se pratica a justiça de Deus. Não é pelo esforço humano. Não é pela boa vontade. Não consegue. Não consegue. É pela fé. Alcançaram o cumprimento das promessas. Você já tem o cumprimento de todas as promessas de Deus na tua vida? Ainda não? Então não seja dos que retrocedem. Seja dos que creem. Faça parte do time dos que creem. E você vai ver o cumprimento das promessas. Fecharam a boca de leões e apagaram o poder do fogo. Efésios 6 diz para nós, Efésios 6,16, diz como que a gente apaga os dardos inflamados do diabo. Você lembra? Com o escudo da fé. Efésios 6,16. Os dardos inflamados do diabo estão vindo contra a igreja o tempo inteiro. Não é verdade? O tempo todo está vindo dardo inflamado. Só que você é um dos que apaga o poder do fogo.
Você tem como apagar o poder do fogo. Use o escudo da fé. E todas as setas inflamadas do diabo não vão atingir a tua vida. Porque o escudo apaga elas antes que elas te atinjam. Esse é o Deus que a gente serve. Amém? Glória a Deus por isso. Quero que você olhe para você, para a tua vida, e veja o Senhor dando bom testemunho da tua fé. Quero que você olhe a situação que você está passando, e aos teus olhos é difícil vencer. Você fala, meu Deus, mas eu já fiz tudo que eu podia. Use a fé. E para encerrar essa mensagem, eu quero encorajar você. Há uma semana atrás, eu estava com uma determinada doença. E estava com muita dor. Muita dor. Inclusive foi, acho que na terça que o pastor Hamilton estava aqui. Eu tinha ido levar meu piazinho no médico também. Tinha consulta. E na segunda-feira à noite, me ocorreu aquela doença e eu estava sentindo muita dor. E a primeira coisa que o crente faz é orar, né? Pelo menos devia ser. E orei. Repreendi, mandei embora. E o que aconteceu? Não foi. Continuou. E aí, tá, né? Vim aqui no culto, fui pra casa. E à noite, eu tava já... Falei pro Dimar, falei... Vamos na farmácia que eu vou comprar alguma coisa. Vou ver lá o que eles me indicam pra isso aqui. E vamos lá, porque eu não aguento mais. E fui, comprei. E aí conversei com uma amiga minha que estava passando pelo mesmo problema que eu. E ela falou assim, ih, Lari, já tomei uma caixa desse remédio. Fez nem cócega. Olha que animador, eu não tinha tomado nem o primeiro ainda. Aí falei, tá bom, né? Não falei nada pra irmã. E aí eu falei pro Dimar, ore aqui comigo para eu conseguir dormir, pelo menos, né? Se eu dormir, para de doer. E ele orou, e aliviou, e eu dormi. E no outro dia, levantei da cama, a gente já vai levantando, procurando se está doendo. Tava doendo. E eu me indignei com aquilo, falei, não é para mim. O Senhor levou isso, eu não preciso estar passando por isso. E tá, né, continuei tomando lá não tinha tomado o remédio ainda. Enfim. À noite, no outro dia, fui tomar meu banho. E estava fazendo lá, né, passando umas coisas que tinha falado que tinha que passar. E comecei a lembrar Lembra que eu falei uma vez aqui para nós que o Espírito ajuda na nossa fraqueza? E a nossa fraqueza é não saber como orar? O Espírito me lembrou daquilo. E eu falei, é verdade, Espírito Santo, eu não sei como orar. E eu sei que as línguas são um sinal para o incrédulo. E eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso crer. Eu preciso vencer isso. Me ajuda, eu preciso crer. E eu sei que eu comecei a orar em línguas no banheiro. Estava lá o Luca e o Dimar na sala. Nem sei se eles escutaram, mas sei que foi um Pentecoste dentro daquele banheiro. Eu e o Espírito Santo, fazer um parênteses aqui, você e o Espírito Santo basta para você viver o cumprimento das promessas. E eu sei que eu comecei a clamar ao Espírito, eu falei, me ajuda a crer, Espírito Santo. Eu sei que as línguas são um sinal para o incrédulo e comecei a orar. E aí eu lembrei, no meio de todo aquele mover do Espírito, eu lembrei da pregação do pastor Silvio, do domingo de manhã, sobre ser amigo do mundo. Lembram? Quem ouviu? Daí o Espírito começou a me lembrar daquela ministração. Gente, um poder, uma unção de Deus naquele banheiro. E eu me levantei. Imagine, né? Não imagine. E daí eu me levantei e falei, olha aqui, Satanás, eu não sou amiga do mundo, eu sou serva de Deus. Tira a tua mão de mim agora, em nome de Jesus. E eu comecei a repreender aquele mal, repreender aquele negócio que estava sobre o meu corpo.
aquela dor, aquela doença. E enquanto eu ia repreendendo, eu ia lembrando da ministração do pastor. E enquanto eu ia lembrando, eu ia repreendendo e orando em línguas. E foi um verdadeiro Pentecoste aquilo lá. E saí, né, do banheiro, do banho, bem aleluiada. E fui tomar o remédio que eu não tinha tomado ainda, ó. E aí, só que eu ainda estava sentindo dor. Ainda estava, mas eu sabia. Gente, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu estava sentindo dor, mas eu saí numa alegria daquele banheiro porque eu tinha certeza absoluta. Não sei dizer para vocês como que eu tinha tanta certeza de que Deus tinha me curado. Aí peguei o remédio e falei, ó, o negócio é o seguinte. A minha amiga falou que tomou uma caixa desse remédio e não adiantou. Pois eu quero agora, Senhor, põe uma dose do teu poder nesse remédio. E ele vai entrar no meu organismo. E ele vai ser inteligente para procurar a raiz desse mal. Para procurar a causa desse mal. E é o teu poder que está entrando junto com esse remédio no meu organismo. Que vai eliminar todo o mal. Tomei o remédio e fui deitar. No outro dia, levantei sem nada. Nada. Sabe o que é nada? Olhava assim, estava tudo normal. Tinha desaparecido tudo. Aquele mal que estava sobre mim. Eu não sentia mais nada de dor. E quantos remédios eu tomei? 1. Na verdade, não tomei o remédio, eu tomei o poder de Deus. Que o poder de Deus entrou naquele comprimido ali e os componentes que tinham ali, tudo se renderam ao poder de Deus, porque o poder de Deus era muito mais forte do que todos eles. E eu comecei a glorificar a Deus. Eu fiquei, meu Deus, gente, é tão bom, é tão maravilhoso. Você, né, no teu, o teu eu natural, a tua mente natural, como é que fala? Sumiu a palavra? Contemplar as maravilhas de Deus. Eu falei, Deus, eu não tinha poder nenhum para tirar a dor. Homem nenhum pode fazer isso. Nem o remédio fez isso com a coitada da minha amiga. Mas o teu poder, pela fé, agiu na minha vida. E isso é bom testemunho diante de Deus. É por isso que eu falo, vamos passar por perrengue? Vamos. Vamos passar por tribulações? Vamos. Estamos sujeitos às setas inflamadas do diabo? Estamos. O diabo, o inferno, está lançando as suas setas. Mas o que é que tem? O que é que tem na tua frente? O que é que te protege? O remédio? O dinheiro? O status? O teu nome? Tua conta bancária? Não, a tua fé. E eu não entrego a minha fé. Não entrego a minha fé. Não importa quantas vezes você tenha que orar e clamar. Existe uma palavrinha na Bíblia que se chama perseverança. E aqueles que perseveram vão comer do fruto da sua fé. Nada melhor do que se alimentar do fruto da minha fé. Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé então. Que essa palavra simples, objetiva, entre no teu espírito, entre no teu coração. Não entregue a tua fé. Não importa quantas vezes você tenha que clamar. Não importa quantas vezes você tenha que repreender o mal. Não importa quantas vezes você tenha que chamar por ajuda. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Não importa. O que importa é que você está batalhando pela tua fé. O que importa é que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que perseveram.